Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Bem-vindos a mais um Preguiças. Ao meu lado tenho o Hugo Abreu e Gustavo Martins Coelho, sou o Vítor Meireles, e eu estava a pensar para este programa, mais uma vez, fazer uma ponte com o que tinha sido discutido ao início também só do programa, que talvez vá ser o caso deste, mas simplesmente, e aqui já nem vou deixar grande abertura para simplesmente discutirmos isto, porque sinto que tenho aqui bastante sumo que eu vou aproveitar noutro tema, mas simplesmente para introduzir o tema principal, simplesmente afirmarmos que procurar a vossa concordância com esta afirmação. Existe potencialidade de algo, por regra, visto como sendo brejeiro, ser aproveitado, processado e ser uma influência boa e para a produtividade na vida de uma pessoa, certo? Imaginemos existe a possibilidade de algum contabilista exercer a sua função de forma digna e eficiente, enquanto faz o seu trabalho, tem no fundo a serem reproduzidos 24 horas por dia filmes pornográficos. Sim ou não? Sim, sem dúvida. Sim, concordas? Concordo. E tu, Gustavo? Eu, antes de te responder a isso, quero fazer um voto de intenção, que é de, desta vez, não abandalhar o programa. Portanto, vamos seguir aquilo que tu tiveste preparado para nós, porque eu começo a sentir-me um bocado culpado. Eu acho que se calhar devíamos contextualizar os ouvintes. O Vítor é, de alguma maneira, o nosso curador de temas. É aquela pessoa que não decide do que nós vamos falar, isso é decidido entre Isso está nós. mais que demonstrado. Mas é aquela pessoa que, depois de nós termos decidido que queremos falar disto e daquilo e daquele outro, diz, então se calhar a coerência lógica é começar por aqui e daqui evoluir para ali e terminar ali. E eu e o Hugo, se calhar até mais eu do que o Hugo. Sim. Obrigado por confirmar. A minha percepção até enquanto curador, sim, é essa. É que, de facto, a tua influência, sim. Há aqui uma influência subversiva no teu trabalho de curadoria. Claramente. E por isso eu queria começar por isso. Mas isso não é algo que me desagrada, atenção. Mas prometer que hoje vou-me portar bem. Ironicamente, ao fazer, estás a ir contra o que seria a minha intenção, que era exatamente essa. Era abandalhar. De que eu me portasse mal? Não, era abandalhar. Ou seja, tu, de certa forma, a respeitares o que achavas que era a minha vontade, no fundo não é. Era exatamente essa. Então já estou a abandalhar. A minha vontade enquanto curador era exatamente essa. Isto ia ser um programa de abandalhar. Pronto, mas então, eu não querendo abandalhar, estou a abandalhar a tua intenção de abandalhar. Exatamente. Aí é que está o grande problema. Não era esse tipo de abandalhamento que eu estava à procura. Sim, senhor. Tu mesmo a abandalhar és rebelde, já viste? Já é assim, comigo o abandalhamento é muito forte em mim. Subversivo em todos os aspectos, sim. Mas, agora a tua pergunta, relembra-me a tua pergunta, por favor. Se um contabilista, eu estou a dizer isto simplesmente por ser já estou na privacidade do seu escritório, imagina, eu trabalho num contabilista com exibição enquanto fundo de filmes pornográficos. Mas ele está a trabalhar, entende? Olha, eu gostava de começar por, respondendo a essa pergunta, eu gostava de começar por te lembrar aquele estereótipo que é verdadeiro do mecânico que trabalha com centerfolds, exatamente, com posters de mulheres nuas pendurados por toda Isso e barbeiros à antiga. Não sei se tem essa referência cultural também. Sim. Barbeiros também têm, sim. Confesso que no barbeiro nunca vi. Não. Mas A minha infância foi muito feliz a ver beldades. A ir cortar o cabelo, diz assim. Exatamente. Não me passava uma semana, aquilo já está a precisar. Olha, eu posso-te dizer que eu dos barbeiros não me lembro, mas dos mecânicos e dos carpinteiros e dos serralheiros vi em várias oficinas, portanto garanto que não é um estereótipo. Quanto a ver filmes pornográficos, mas tu dizes, a pessoa está a trabalhar está lá um filme a dar. Sim, imagina, até sem som ou algo do género. Simplesmente a imagem a ser projetada no escritório. Eu francamente acho que isso não aquece nem arrefece. É. Ou seja, é possível.
Eu acho que sim, porque não? Ótimo. Sim, mas eu acho, quer dizer, sem querer subverter demasiado aqui o teu programa. E o meu programa? O teu programa de. O teu programa para o programa. Ok, sim. Eu não sei se vai chegar aí, mas eu acho que é possível uma pessoa responder negativamente a esta primeira questão e ainda assim não ser contra a pornografia, ser apenas contra a pornografia. Sim, no local de trabalho. Sim, aí, mas provavelmente aí prenderia-se com argumentos relativamente à resistência e à possibilidade, à capacidade de concentração da pessoa. Sim. Não é? Ou seja, existia sempre essa possibilidade ou essa dúvida que era, de facto, podemos considerar que existe a possibilidade de alguém se concentrar com esse tipo de imagens a serem exibidas ao mesmo tempo. Sim. Nós, quando lançamos inicialmente este tema, eu referi que tinha encontrado na internet um grupo de pessoas que me surpreendeu, e penso que vocês já estavam ao corrente disto. Grupo de pessoas, sobretudo ligadas ao movimento do empreendedorismo, que eram contra a pornografia porque diziam que tira o drive, tira portanto, o querer e a força, que retira o estímulo necessário para a pessoa começar o seu negócio e trabalhar mais e ser mais produtiva. Isso é uma lógica muito da psicologia evolutiva. Então, há uma corrente da psicologia evolutiva que defende que a procriação é o nosso motivo último em tudo o que fazemos. E de facto há alguns dados estatísticos que fundamentam esta teoria. Portanto, nesse sentido, de facto, se tu tomares a pornografia, não no contexto em que o Vítor estava a dizer como uma imagem de fundo que está ali no teu local de trabalho, como há pessoas que têm a comercial ou a RFM a dar no gabinete o dia todo, mas se pensares na pornografia como um estímulo em que tu dedicas algum tempo àquilo e estás a ver e se calhar até te masturbas enquanto vês e por aí fora, perdeste o fio, perdeste a intenção sexual na atividade que estavas a realizar. Não sei se concordo, se entender. mas eu concordo. Eu simplesmente estava a admitir essa possibilidade de alguém aproveitar enquanto influência positiva algo que aproveitado em si muitas das vezes acaba por ser negativo. Mas isto lembra-me de 1984 e a Liga Juvenil Antissexo, acho que era assim que se chamava. Ou seja, o mesmo raciocínio que estes jovens empreendedores estão a fazer era o mesmo que a sociedade totalitária de 1984 dizia para criar a Liga Antissexo, precisamente porque o sexo distraía as pessoas da sua fúria e a sua devoção total ao regime e, portanto, era perigoso. Eu acho que, no fundo, lá está, às vezes nós temos alguma dificuldade, eu não digo nós os três, digo nós, seres humanos, a sociedade, temos alguma dificuldade em destrinçar o que é facto do que é opinião. Eu acho que é um facto indiscutível. A pornografia, a não ser que seja no contexto que tu dizias, portanto, algo que está ali atrás e que tu nem lhe ligas muito porque estás a trabalhar, mas a partir do momento em que tu paras o que estás a fazer para dedicares, nem que seja 5 minutos a ver um filme pornográfico, quer dizer, um filme, não será um filme, será um excerto de um filme pornográfico, em 5 minutos, são 5 minutos em que tu não estiveste a trabalhar. Portanto, é um facto que a pornografia distrai-te do trabalho e retira tempo para o trabalho. Eu acho que a grande questão aqui não é discutir isto, porque isto é um facto. Sim. É discutir o juízo de valor que aparentemente uma corrente que o Hugo encontrou faz deste facto, que é, o trabalho é sacrossanto, o trabalho é o objetivo último da vida de uma pessoa, o trabalho é a razão de viver de uma pessoa e, portanto, tudo aquilo que coloca em causa esse trabalho deve ser extirpado como um cancro da vida da pessoa. Seja pornografia, seja, quer dizer, no limite, dormir faz mal ao trabalho. São horas em que podia estar a trabalhar. Era exatamente aí que eu queria chegar, que era o grande problema destas afirmações é que muitas vezes podes substituir filme pornográfico com o que quer que seja. Exatamente. Portanto, que a pornografia tira tempo ao trabalho, eu não tenho dúvidas. Mas que é ótimo que a pornografia tire tempo ao trabalho, eu também acho que sim. De facto, acabo por concordar eu contigo. acho que estão... percebo o ponto, mas eu acho que eles responderiam de outra maneira, que era, diriam. Normalmente são as mesmas pessoas que defendem muito a qualidade do sono e o desporto e etc. Ou seja, o que me impressiona é que haja um conceito de vida limpa, vindo de setores, ou pelo menos com argumentos totalmente seculares.
e não religiosos. É a tal deificação do trabalho. Sim, Tu não dormes. Colocar o trabalho como um bem supremo E tudo o resto é instrumental. Exato. Repara, tu não dormes pelo prazer de dormir ou pela necessidade fisiológica de dormir. Estás apenas a recuperar para Exatamente. garantir a tua eficiência no trabalho. Sim. Tu não fazes exercício físico pelo prazer do exercício físico ou pela necessidade de te manter saudável. Não. Tu fazes o exercício físico como forma de libertar o stress do trabalho e encher-te novamente de energia para mais trabalho. E qualquer atividade que tu possas incluir aí são atividades instrumentais para melhorar a qualidade do teu trabalho. E, portanto, mais uma vez, seja a pornografia, seja ir ao teatro, seja ir à ópera, seja ir ao cinema, seja brincar com os filhos, seja o que for, que não seja instrumental para melhorar a qualidade ou a quantidade do teu trabalho, é inútil. O que me leva inevitavelmente à questão. E as interpretações morais na sua gênese teriam também estes objetivos de eficiência e de, no fundo, de garantir a conformidade social e usando argumentos semelhantes para esconder estes fins? Eu sei, pelo menos no campo da saúde, posso dizer que a resposta é afirmativa. Muitos dos preceitos religiosos, nomeadamente em termos de alimentação, alimentos interditos, obrigações de jejuar e por aí fora, estão relacionados com a proteção da população contra riscos para a saúde. Portanto, se tu seguires aqueles preceitos religiosos, tu ficas livre de doença. E não é uma questão mítica ou porque Deus te permite. Não, é mesmo fisiológico. Se tu não comeres, por exemplo, a carne de porco, a razão pela qual certas religiões proíbem a carne de porco tem que ver com a incapacidade, no tempo em que essas religiões surgiram, em que esse preceito foi introduzido, a incapacidade que nós tínhamos, pela ausência de frigoríficos, de congeladores e por aí fora, a incapacidade que nós tínhamos de conservar a carne de porco. E, portanto, comer carne de porco não era pecado. Comer carne de porco era uma coisa que provocava intoxicações alimentares. E, portanto, comer carne de porco era proibido religiosamente, não porque Deus tivesse dito, mas simplesmente porque era uma forma de promover a saúde daquelas pessoas. Eu muitas vezes penso que a religião e até a própria lei é simplesmente uma resposta do ser humano ao facto do bom senso não ser coercivo o suficiente. Então muitas vezes tem que se apelar um pouco a esse instinto de ter que respeitar algo sem questionar muito, e é simplesmente estar a dar força ao que é muitas vezes o bom senso. Eu estou a deixar afundar, sink in, como dizem Eu concordo. os ingleses, a expressão o bom senso não ser coercivo. Eu concordo a 200 ou 300% com esta expressão. Se me é permitida a hipérbole. Porque uma das coisas... Por isso é que eu estou a deixar afundar. Ok. Vou citar mais cedo ou mais tarde. E eu acho que essa é a pedra de toque para discernir o fundamentalismo. O fundamentalismo é agarrar-se a coisas que surgiram num determinado contexto e por isso, na altura, nesse contexto, tinham não apenas uma justificação, mas uma adesão mais ou menos voluntária da maioria das pessoas, e eram, portanto, na altura, era um senso comum, ainda que soubesse a característica religiosa, e o fundamentalismo toma-as num tempo e num contexto em que elas já não fazem sentido. E portanto, naturalmente, a maioria das pessoas não adere a elas. E isso, um exemplo que me surge, é a questão, por exemplo, que ainda reside, embora em setores já muito minoritários, a ideia, por exemplo, a oposição, por exemplo, à contracepção. Era algo que faria certamente que fez todo o sentido há muitos séculos, quando para a sobrevivência da raça humana era necessário, e atendendo à elevada mortalidade infantil, era necessário que um casal tivesse o máximo de filhos quanto possível, até porque depois, muito rapidamente, eles iriam começar a trabalhar aos 4, 5, 6 anos e tornavam-se economicamente úteis. E, portanto, esse era um processo, encontrou uma capa religiosa, essa necessidade humana da época, e hoje em dia é completamente desadequada na nossa sociedade, até por questões quer económicas, quer ecológicas, e, portanto, hoje em dia, mesmo que seja inculcado por qualquer religião, as pessoas não levam isso minimamente a sério. E fica reduzido a um reduto extremamente fundamentalista. E, em ligação com isso, a própria questão do casamento e da castidade até ao casamento,
que tem que ver exatamente com a prevenção de transmissão de doenças de transmissão sexual. Se tu tiveres um parceiro ao longo da vida, em princípio, estarás livre de doenças de transmissão sexual. Posso fazer uma ponte para o próximo tema? Nós somos muito respeitadores. Podemos, portanto, concluir, se fizermos uma analogia do corpo humano como cidade do Porto, imaginemos que é o corpo e alma, vamos imaginar isso, existe espaço, no fundo, para uma baixa, mas também existe espaço para um cimo de vila, certo? Sem dúvida. Não tenho a certeza de ter percebido a tua metáfora. Estou a dizer que, no fundo, existe espaço para a chamada Rua Vermelha. Para o deboche. Exatamente. Para o calor da noite. Exatamente, para o calor da noite. Para a Pérola Negra. Exatamente, e era isso que eu estava a fazer a ponto. Porquê? Porque recentemente, e este conjunto já foi referido neste programa, o conjunto Corona tem um álbum chamado Cimo de Vila Velvet Cantina, que é uma homenagem. É nesse álbum que surge o Alagardeira? Não. Isso é no Santa Rita Lifestyle. Uma homenagem à rotunda de Santa Rita em Hermesinde. Sim. Eu tenho de começar claramente a acompanhar mais o trabalho do conjunto Corona. Eles têm um álbum chamado Cimo de Vila Velvet Cantina, que é uma ode, no fundo, às casas de Alterne. Já faltava. Já faltava. Era uma referência que estava a faltar do ponto de vista artístico. E eu sempre que ouço o conjunto Corona, rio-me, porque de facto a música é engraçada e tem música séria e tem muitos aspectos. Tu, no fundo, choras e ris ao ouvir o conjunto Corona, mas o conjunto Corona tem, que ressoa muito em mim, é um espírito claramente portuense. Ou seja, referências, o discurso, a pronúncia nortenha e portuense, neste caso. E vê-se que exclui automaticamente dos circuitos comerciais, não? Exatamente, sim. Apesar que eles recentemente tenham tido alguma aceitação e tiveram alguma publicidade na Antena 3. Por falar em referências, uma coisa que me deixa extremamente intrigado é como é que... Vocês já ouviram alguma vez falar do Tiago Nacarato? Nunca ouvi falar. O Tiago Nacarato anda agora a dar na rádio. Eu ouvi-o, não sei, há um mês. E ele também é do Norte. E na canção, tem uma canção muito orelhuda, que passa muito na rádio. E às tantas, a canção diz mesmo que, e cita uma série de coisas negativas, e termina com a vida é boa de se viver. A ideia é que é uma canção romântica para alguém, portanto a vida é boa de se viver porque tu existes na minha vida, mesmo que, e uma das coisas é mesmo que o Benfica seja pentacampeão. O que me deixa extremamente intrigado como é que esta canção, que é claramente nortenha, anti-benfiquista, conseguiu ultrapassar as malhas do centralismo e chegar às grandes rádios. Apesar de tudo, há sportinguistas. Apesar de tudo, há sportinguistas, se calhar é por aí. Isso está um bom título para um filme. Se calhar até a história, no fundo, que é o clube já, com a evolução que o clube está a ter, sim. Apesar de tudo, existem sportinguistas. Sim. É uma grande afirmação relativamente ao clube, tendo em conta a sua história recente. Apesar de tudo... Eu diria mais, apesar de tudo, existem sportinguistas que não estão presos. Sim, tudo bem, também sim, acaba por ter a sua relevância, é um bom comentário. Teremos sempre Paris. Não, teremos sempre o Porto. Eu fiquei muito feliz quando o Vítor trouxe este tema, porque era um tema que já não surgia na nossa conversa há algum tempo e por coincidência hoje tinha feito uma anotação mental da qual me ia certamente esquecer para referir este tema. Sim, e basicamente, para contextualizar a questão a minha pergunta era, e é melhor, o meu desafio era falarmos sobre se sentirmos que existe de facto esse substrato portuense e de que forma é que isso se revela no nosso dia-a-dia e naquilo que sentimos que é a nossa personalidade. Portanto, passa a palavra. Eu tomo a palavra. Sim. Não, antes de tomares a palavra, deixa-me só dizer uma coisa, é que realmente um programa conduzido pelo Vítor é uma coisa muito erudita. Isto... Gostaste? Eu agora estou a perceber que de facto o elemento desestabilizador sou só eu. Até agora eu tinha dito
tinha-me tentado associar ao Vítor e dizer que o Hugo levava isto, não é? E nós puxávamos para baixo. Mas não, eu estou a ver que o Vítor também... Há espaço para tudo, há espaço para tudo. É como a pornografia. Eu queria reclamar aqui os meus créditos sobre haver muita massa a envolver a carne. Talvez o recorde da Brageira do programa ainda me pertence. É algo que vai ter resistência da tua família a não ser inserido como epitáfio na tua lápide. Sim. Mas então vou retomar então o tema, dizendo que sim, eu percebi claramente o quão português sou quando fui estudar para Lisboa há alguns anos e trabalhar lá, e percebi que é completamente diferente, que existe um espírito próprio do Porto, que nos marca profundamente. Não sei exatamente dizer o que é, mas hoje, enfim, num pequeno à parte, eu para tomar banho, e isto é um grande à parte, preciso sempre de uma música que demora 3-4 minutos a tocar, e hoje lá me demorei um bocadinho mais, e o YouTube automaticamente passou para a música seguinte, que era de GNR, e eu pensei, cá está. O GNR, que são, a meu ver, uma daquelas definições, enfim, daquelas representações culturais do Porto, aliás, como o Pedro Abrunhosa, fez-me pensar um bocadinho sobre este tema. E eu acho que uma das coisas que contribui para o orgulho em ser portuense é que o Porto esteve sempre do lado certo da história. Ou seja, nos conflitos da cidade e da burguesia nascente com o bispo, no próprio conflito com a nobreza, sobretudo na Guerra Civil Portuguesa, entre liberais e absolutistas, depois como precursor da República. Acho que o Porto teve muitas vezes do lado certo da história, e é uma casa de liberdade, e eu gosto muito do Porto e gosto muito das pessoas do Porto, e notei claramente a diferença quando fui para Lisboa. O ambiente é totalmente diferente. E existe na historiografia portuguesa a discussão sobre se em Portugal algum dia houve verdadeiramente feudalismo, porque Portugal é um caso em que o feudalismo foi menos marcado do que em outros países. Não sei se em Portugal houve feudalismo, mas no Porto certamente que não se nota, apesar de tudo, esse espírito feudal, porque as pessoas são muito independentes e aguerridas, e uma coisa que não notei tanto em Lisboa. Estou de acordo, de facto, com essa percepção de um dos traços do povo portuense ser esse lado aguerrido e principalmente frontal, que eu acho que eu sinto que não vou dizer que as pessoas nos outros distritos que não são assim, que não existe frontalidade, mas sinto que no Porto que é algo óbvio e que realmente tenho muita facilidade em dizer isto, porque é algo que eu ouço desde que sou criança, ou seja, pessoas não só portuguesas de outras zonas do país, mas até estrangeiros, sempre afirmaram quando estão no Porto que sentem que as pessoas têm uma frontalidade que muitas das vezes até acaba por ser incomodativa. Ou seja, até acaba, como se costuma dizer, está a forma portuense por partir a louça, não é? Ou a louça, talvez seja a forma mais portuense de dizer isto, não é? Partir a louça toda é algo claramente portuense. E curiosamente, algo que eu ouço bastante é que eu não sou, obviamente, do Porto, ou algo do género. Talvez pela minha pronúncia. Muitas vezes é-me apontado que eu não tenho pronúncia marcada do Porto. E acho que isto se verifica com nós três, até certo ponto. Em que falando imediatamente... A mim perguntam frequentemente se eu sou de Lisboa. Pois. Normalmente é por causa da pronúncia. Pois. Mas tu, ou seja, nasceste e foste criado cá. Sim. Tenho 1 ano de vida em Lisboa, menos do que o Hugo. Sim, eu tenho 4 anos de vida em Lisboa. Acaba por ser curioso. No fundo, um dia haveríamos de convidar algum linguista para explicar o que é que dita, se é uma escolha que nós fazemos ou se existe algum controle sobre a nossa pronúncia. Eu diria que tem que ver com o meio onde estamos inseridos. Mas será assim tão óbvio? Acho que a escola é um fator muito importante. Pois, a maioria das pessoas com quem eu convivi a maior parte da minha vida tem um sotaque muito parecido com o meu. Sentes isso? Sim. Eu diria algo semelhante, sim, e tenho... Aliás, não vais mais longe. Tu partilhas isso comigo. Aparentemente também te dizem que o teu sotaque não é do Porto. Agora sim, quando era adolescente não me diziam. Eu só comecei a ouvir isto quando fui para a universidade. Talvez sejam as influências coimbras
Faço a mais pequena ideia. E do Mas é um direito? fenómeno, não é algo que eu tenha ouvido a minha vida toda. Eu, por exemplo, eu quando era adolescente, nunca tinha ouvido este comentário. E realmente e é pena que não exista, salvo que, pelo menos que eu tenha presente, não existem gravações áudio minhas quando eu era adolescente. Portanto, seria interessante fazer uma espécie de comparação da minha voz em adolescente com a minha voz adulta. Eu acho que uma pessoa, quando é adolescente, também tem de se conformar mais com a fala corrente. Certo. Mesmo, quer a nível de sotaque, quer sobretudo a nível de expressões. Era impossível sobreviver numa escola portuguesa se não dissesses tótil. E tótil. Tótil. Sim. Olha, eu nunca disse tótil. Isso talvez explique porque é que era vítima de bullying. Era imprescindível dizer tótil. Mas diz-me uma coisa, tu conviveste comigo em termos de escola, apelando à tua memória, Não. sentes que eu perdi sotaque português ou pronúncia? Não, mas eu acho que a ausência da gíria própria desse tempo ajudará a fazer... É outro dos aspectos que, por exemplo, também me apontam e que eu sinto que vocês também não têm tanto esse hábito, que é a utilização do calão e no fundo, alguma rudeza do discurso, que também é muito tipicamente considerado portuense. Sim, é verdade. Isso é só porque as pessoas nunca foram a Braga. Em Braga ainda é pior. É. Usam mais palavrões em Braga do que no Porto. Eu acho que está aqui um grande desafio aos portugueses que estejam a ouvir. Meus amigos, pelos vistos em Braga fala-se pior que no Porto. Havemos de chegar ao fundo desta questão. Eu acho é que nós não podemos deixar Braga passar-nos à frente. Eu penso que sim, menos palavrões. Eu acho sim, eu acho, sem desprimir a Braga, que é uma cidade que eu estimo imenso, eu acho que uma das coisas que realça o orgulho em ser português, face ao de ser bracarense, sem nenhum desprimor, é precisamente esta questão que o Porto teve sempre maioritariamente no lado certo da história e Braga nem tanto. Fica. Ui, mas que boca histórica que este foi. Fica a dica. Neste momento eu ouço historiadores a agitar os punhos em revolta com o Hugo neste momento. Não vejo porquê. O que o Hugo disse é factualmente bastante preciso. Mas isso é que nós nem precisamos de recuar muito na história. Basta-nos recuar quê? 100 anos, nem tanto. Basta ver onde é que começou o Estado Novo. Sim. Ou onde é que começou a ditadura militar. Mas que trouxe... E não só, Braga era o grande reduto absolutista em Portugal. Tem uma longa tradição. Ou seja, apesar de ser uma cidade absolutamente lindíssima, ou até não sei se não rivalizará com o Porto nesse aspecto, apesar de ser totalmente diferente, e apesar da grande proximidade geográfica e cultural, eu acho que isso é das poucas coisas que ajuda a compreender a diferença entre um portuense e um bracarense. É que, de facto, no Porto, essa tradição de liberdade é muito mais arraigada. Gustavo, sentes que existe algum substrato notoriamente portuense em ti? Eu acho essa pergunta muito difícil, porque vai contra uma... Responder-te que sim, iria contra uma crença fundamental da minha existência, que é a nossa a indiferença do sítio, ou seja, é óbvio que existem culturas e existem subculturas e, indubitavelmente, o Porto é diferente de Lisboa. Eu também constatei isso no ano que lá vivi. E constatei isso também a nível internacional, porque tive a sorte de viver em 3 cidades fora de Portugal ao longo da vida. Mas não sei até que ponto essas diferenças justificam algum tipo de orgulho, e é essa a minha e é exatamente aí que eu ia chegar, que era se sentiam que este fator, este facto, que eu acho que é o sermos todos produto do ambiente em que crescemos e das influências que estão à nossa volta, se isso por si é um fator muitas vezes talvez divide mais do que, ou seja, é mais contraproducente ter essa percepção do que simplesmente admitir que existe essa influência, mas não servir como motivo de orgulho. Porque muitas das vezes o que passa por uma afirmação, muitas vezes envolve também uma negação que em si é bastante problemática. Porque tu, para afirmares algo, estás também a incluir um não tu. E muitas vezes essa não inclusão é ruinosa até na sociedade. Eu percebo, mas discordo. No sentido em que o sentimento de pertença a uma cidade é muito diferente do sentimento de pertença, por exemplo, a um país. Geralmente, porquê? Porque, por exemplo, a Idade Média é uma idade de
grande influência das cidades-estado. A cidade ou a cidade-estado é algo totalmente diferente. Porque aí o que é característico não são muitas vezes as questões que definem o país, que é a língua, a cultura no sentido mais englobante, a religião, etc. É a pertença física, digamos que é a territorialidade e não a consanguinidade. E por isso eu acho que a cidade, e talvez também por isso o movimento de urbanização, as cidades tendem a ser espaços de maior liberdade e menos exclusão do que um país, e portanto eu não vejo grande problema, aliás pelo contrário, em sentir orgulho em pertencer a uma cidade. Sim, atenção que eu não estava a afirmar isso, estava apenas a constatar que é um dos aspectos resultantes desse fenómeno, como por exemplo o que se vê na divisão Norte-Sul, até a nível de clubes, em que muitas vezes é alimentado por esse conhecimento histórico e contexto da cidade. Mas a questão é, a tua ligação a uma cidade é um mero acaso biológico, ontológico. Sim, esse é um dos grandes argumentos contra, essencialmente, que é o que no fundo que estás-te a orgulhar de um acidente em que tu não tiveste controle absolutamente nenhum. Não podemos dizer que tu serias a mesma pessoa se tivesses nascido em Lisboa, porque terias toda a influência do ambiente lisboeta que não tiveste e não terias tido a influência do ambiente portuense que tiveste. Portanto, não é por aí a argumentação. Tu, de facto, és o que és porque nasceste no Porto, mas até que ponto o teres nascido no Porto é algo de que te possas orgulhar? Quer dizer, no máximo podiam orgulhar-se os teus pais de te terem tido no Porto. Podiam ter ido ao hospital de Penafiel para tu nasceres. Eu ia dizer que conheço pessoas que nasceram no Porto e que detestam o Porto. Não é verdade, mas conheço pessoas que viveram 95% da sua vida no Porto e detestam o Porto. E, portanto, ter orgulho na sua cidade, ou numa cidade na qual se vive há muitos anos, pode ser... Não é apenas fruto desses acasos. É fruto da tua aceitação feliz desses acasos. E de facto existe a alternativa de seres exposto a todas essas influências e dizeres eu detesto este sítio, ou este sítio é bem diferente. Mas sentir orgulho não é o oposto de detestar. O antónimo de detestar é adorar. Então tu podes dizer que adoras o Porto, ou que gostas muito do Porto, ou que aprecias o Porto. Mas existe uma felicidade, existe uma potenciação grande de felicidade no facto de tu gostares da cidade onde vives e te orgulhares dela. Portanto, no fundo, como basicamente conclusão desta questão. Mas é uma coisa, tu podes te orgulhar da cidade, tu podes dizer sim, eu orgulho-me de ser uma grande cidade, limpa, bonita, com bons transportes, com um clube vencedor, o que tu quiseres. Podes te orgulhar da cidade, claro que sim, mas orgulho individual por pertenceres àquela cidade. Não, é satisfação. Por exemplo, eu tenho uma ideia de Toronto que é a melhor possível. E eu, se calhar, se me dessem a oportunidade, até eu experimentaria viver em Toronto. Eu imagino que se eu tivesse esta mesma impressão de Toronto vivendo lá, ficaria satisfeito. Não apenas por viver em Toronto, mas como ser de Toronto e, portanto, toda aquela facilitação, toda aquela inclusão da pessoa na cidade já está feita por natureza. E, portanto, da mesma maneira, eu sinto que o Porto já foi menos brilhante do que é hoje. Hoje é uma cidade que se volta a afirmar e eu estou muito feliz por ter tido uma educação e um contexto que me integra nesta cidade. Concluímos então que existe realmente essa satisfação em todos, vemos todos o mérito na cidade onde vivemos e da cultura em que crescemos. E como ponto final desta conclusão, talvez perguntar-vos se sentem que Conjunto Corona, que é uma banda que alimenta e que faz esse espírito crescer, acaba por ser talvez um pouco o serviço até ao concelho. Eu não conheço o Conjunto Corona o suficiente para me pronunciar com cabal certeza relativamente ao que te estás a perguntar, Vítor, mas... do pouco que conheço, eu penso que é exatamente o contrário. Eu colocaria o Conjunto Corona ao nível do bufão. Portanto, o indivíduo que, através do humor,
critica os aspectos negativos da coisa, no caso... É possível. Eu sinto que eles também têm esse lado. Mas também realça os aspectos mais patuscos e mais Sim, identitários. é uma afirmação de algo que não é propriamente... que não existe grande discurso à volta disso, pelo menos na realidade cultural deste momento. Portanto, sinto que nesse aspecto é um serviço. E se me permites, no fundo, esta sugestão, porventura terminarmos este programa com a música Croquetes do PZ, que por sua vez também já continua no Vitor, álbum. mas estás a esquecer de uma coisa. Estás a esquecer de uma coisa, que nós ainda nos falta falar do cinema. Sim, mas a seguir ao cinema, Ai, passarmos temos essa... croquetes. Eu acho que sim, eu até gosto de croquetes. Fica Vamos então a essa isso? sugestão, sim. E até uma próxima. Ah não, isto é só no fim. Exatamente, sessão de fim. Ah, Diz, fica então essa sugestão e vamos ao cinema. fica então essa sugestão e vamos lá ao cinema. Como sabem, as minhas recomendações não costumam ser grande coisa, mas apesar de tudo, acho que esta vale especialmente a pena, porque não a recomendo nem pela banda sonora, nem especialmente pelo ambiente, embora seja muito interessante o ambiente do filme. Um gangster americano, American Gangster, um filme de 2007, o que faz sentido, dado que eu agora vivo em 2007, já passei de ano. É um filme baseado em factos verídicos, portanto, um traficante de droga que aproveita o contexto da guerra do Vietnã para usar os contactos que tem no exército norte-americano para importar droga para os Estados Unidos ilegalmente e assim fazer uma fortuna e destabilizar um bocadinho os gangues tradicionais e a rede de distribuição tradicional que havia. Já não me recordo qual era a droga, acho que era a heroína. Sim. Era a heroína que era traficada. Baseado em factos verídicos, vale muito a pena. Penso que é um filme aclamado e que recomendo. Obrigado, Hugo. Queres continuar tu, Vitor, ou Uma nota. continuar? Posso só fazer uma nota e seguir para a minha recomendação, que gosto muito desse filme, de facto. Acho que é um bom filme. E não me teria lembrado assim tão cedo de o recomendar. E, no entanto, gosto bastante do filme e principalmente da atuação do Denzel Washington. Gostei muito. A minha recomendação é o Barry... Acho que é Barry Lyndon ou Barry Lyndon. Barry Lyndon, do Kubrick. É a história de vida também de um personagem em que acompanhamos a vida dele desde criança até adulto. E basicamente é a história de vida dele. E no fundo acho que tem muito mérito do ponto de vista visual. É muito marcante do ponto de vista visual o filme. E é um bom filme que nos obriga quase a refletirmos sobre a nossa vida e as nossas escolhas. E também, no meu caso, teve um efeito muito forte de realmente eu ter a percepção de que um dia que vou morrer. Ou seja, e que de facto a minha vida vai poder ser resumida a um conjunto relativamente pequeno de ações. E é muito curioso ver muitas das vezes a própria forma como as ações dele são justificadas e de certa forma a coesão que existe e a sensação quase de justiça poética que o filme tem. E é muito difícil resumir o filme porque ele é extremamente abrangente, é essencialmente... Mas também não resumas, senão depois ninguém o quer ver. Depende da pessoa, lá está, mais uma vez. Mas sim, vamos apelar talvez o que é a posição de maioria e não o resumir, mas simplesmente que é um filme muito bom, análise de uma vida no século XVIII, talvez, normal, comum, mas do ponto de vista estético muito marcado e um grande filme. Pronto, sobro eu. E a minha recomendação para hoje vai para um filme chamado 12 Homens em Fúria. E é um filme que se passa apenas numa sala, que tem 12 homens. E eu diria que o filme tem por premissa, ou se baseia, na coragem de discordar. E que acho que é muito importante, e cada vez mais importante, numa época em que o próprio Presidente da República diz que temos de estar todos de acordo relativamente à Lei de Bases da Saúde. A coragem de discordar acho que é uma coisa muito importante. E mais não digo, vejam o filme. É uma grande recomendação. De facto. Dos poucos filmes aqui recomendados que eu já vi. Portanto, nada surpreende, certamente, já até os ouvintes. Mas viste-o na qualidade de estudante de Direito? Não. No cinema. Tal é o mérito deste filme que o próprio Hugo procurou por si, enquanto filme. É preciso dizer que o filme é de 57, o que me deixa intrigado onde é que o Hugo viu no cinema. Ok, então não vi.
Esta naturalidade. Então menti, sim. Estou então a confundir, e eu penso que estou a confundir com o filme que fomos ver, que também se passa dentro de uma sala. Ah, sim, é os Hateful Eight. Também Ok. não sei a tradução. Os 8 odiados. 8 odiados. A sério, é essa a tradução? É. Os 8 odiados, ok. Eu tenho sempre muito receio de traduzir literalmente os filmes, e neste caso, por exemplo, até sim. Mas pronto, foi esse filme que de facto fomos ver ao cinema. Daí a confusão, portanto, havia um número envolvido e as pessoas estavam confinadas a uma sala Sim. e havia ali tudo. Mas então, tens presente de facto qual é o filme que o Gustavo estava a falar? Não faço a mínima ideia do que é que seja. Pronto, bem quis parecer. Fica na mesma recomendação e já deves ter percebido que é uma coisa que na tua senda de ver filmes que são relevantes para um estudante de Direito, penso que este filme se enquadra perfeitamente nessa rubrica. Concluídas então as recomendações cinematográficas, resta-nos encerrar o programa, desejar muita saúde, paz e amor a toda a gente, Sim. Espreguicem-se e até uma próxima. Sejam felizes. Vejam um tempo antes de sair de casa. Exato. 5 minutos. Exato. Apertem bem os botões da camisa. Exatamente. Por acaso, eu faço sempre isso antes de sair de casa, vejo qual é a probabilidade de conseguir voltar a casa cedo. Exatamente. Se for superior a 50%, deixo o guarda-chuva em casa. Se for inferior, levo o guarda-chuva. Está uma recomendação impecável, acho que sim. Pernas afastadas, sento-me à mesa, baterias apontadas, os croquetes. Olho para o lado, tiro 1 ou 2. Não é todos os dias que há croquetes. Olho à minha volta, mas quem é esta gente? Querem-me roubar os croquetes. Olho para o lado e tiro 3 ou 4 croquetes. Croquetes. Que se foda o bacalhau. Que se foda o bacalhau. Que se foda o bacalhau. Saio para a rua e ao virar a esquina, na motra do café, croquetes. Na minha festa de anos havia de tudo, mas antes de tudo, croquetes. Olho para o lado e tiro 1 ou 2. Não é todos os dias que há croquetes. Não há volta a dar, são mesmo muito bons. Croquetes. Que se foda o bacalhau. Que se foda o bacalhau. Que se foda o bacalhau. Croquetes. Chouriço. Batata. Chouriço. Ou de batata. Croquetes. Chouriço. Batata. Chouriço. Ou que se foda o bacalhau. Chouriço. Batata. Chouriço. Ou de batata. Croquetes. Chouriço. Batata. Chouriço. Ou de batata. Croquetes. Chouriço. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu.